Olá, meus caros amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira, trazendo a vocês o Respondendo aos Scribes, dúvidas, questionamentos, informação, conhecimento, aprendizado e entretenimento, porque a gente vai rir, vai se divertir. Vamos colocar aqui uns pontos de vista e vamos ver se eu consigo atender todas as questões, todas as dúvidas que eu trouxe aqui, que são pertinentes ao conteúdo dos vídeos. De novo, especulações de, eu tô vendo um X-Pirito em casa, pode me dizer o que ele quer? Eu não respondo. Não trabalho com consulta espiritual. Esse tipo de coisa nós não fazemos, ok? Vamos às perguntas. Ana Limonada. Não é Ana Tang, Ana Guaraná, é Ana Limonada. Olá, tio Spook, acompanho o seu canal há um tempo e acho muito interessante seu conteúdo. Fico muito grata por você compartilhar seu conhecimento conosco. Além de que seus vídeos têm mudado bastante minha visão do mundo. Mas vamos às perguntas. Primeiramente, por que você escolheu seguir o budismo dentre todas as religiões existentes? Vamos lá. Vamos pegar essa primeira pergunta. Ana, porque o budismo foi o único que realmente me colocou as verdades que eu precisava escutar e levou realmente os questionamentos que eu sempre precisei escutar. Vamos lá. Eu fui cristão por um tempo. Primeiro, eu sou batizado no catolicismo, tá? Como todo moleque que não tem escolha na vida, a gente é batizado no catolicismo porque a sociedade assim o quer. Eu estudei numa escola de regime bem militar, bem séria, bem severa, e essa escola de regime militar, que não permitia brinco, anel, cabelo comprido, roupas que fossem de outra coisa que não fosse do uniforme, tênis escuros, não podia nada. Eu estava na 4ª série quando fui obrigado pela escola e pela sociedade para fazer da primeira comunhão. E era uma coisa que eu não queria, mas eu fui obrigado a. Muito bem. Então eu fui batizado no catolicismo, fiz a primeira comunhão e tudo mais, e a partir desse momento eu me questionei o porquê que eu deveria ser católico, por que eu não poderia ter uma fé em algo que realmente trouxesse as verdades que eu preciso escutar. Então eu fui para outras crenças, eu fui para ordens esotéricas, fui para o judaísmo, fui para muitas outras vertentes, e o único que realmente atendeu o questionamento que eu precisava escutar foi o budismo. O budismo ele é muito interessante porque ele vai focar exatamente no cerne do problema, que é você, é o eu, é exatamente aquilo que afeta você como ser humano, o seu eu existente, os seus vícios, os seus traumas, as suas necessidades, os seus erros em sua vida, que é o que importa para você hoje. Não adianta você olhar para cima sendo que o problema está aqui embaixo. Não adianta você querer se apoiar em algo que você coloca como um Deus criador, que vê tudo, sabe tudo, conhece tudo, sendo que o problema está em você. Então o budismo ele vai sanar o que está em você, para daí sim você poder ter a sua devoção de uma maneira mais clara e lógica, e não baseada em achismos, crenças vazias, uma fé vazia, um alicerce que é extremamente fácil de ser quebrado, enquanto você precisa realmente mudar as posturas da sua vida e corrigir a você mesmo. Então o budismo me trouxe as verdades que eu precisava escutar. E hoje eu sou budista, praticante do budismo Vajrayana, uma tradição muito antiga dentro das escolas budistas, e eu me sinto muito agradecido por estar nesse caminho. Veja em seus vídeos você falando sobre a existência de Deus, anjos e infernos, elementos presentes principalmente na crença cristã, porque é mais fácil para que vocês entendam. Mas você não segue essa religião. De novo, se eu quero falar com vocês, eu vou falar o idioma que vocês entendem. Eu não posso criar conhecimentos ou apresentar conhecimentos que vocês nunca ouviram falar. Então, para poder falar, elucidar as coisas, eu tenho que falar o idioma que vocês entendem. Então, minha dúvida é, existem elementos de outras religiões que também são existentes no mundo espiritual, como as entidades do candomblé, ou seres místicos da bruxaria? Vamos lá. Ana, primeiro que elementais da bruxaria não existem. Eu nunca vi salamandras,
ondinas, silfos, gnomos, todas essas criaturas que são alegorias, são representações de elementos da natureza. Eu nunca os vi. Então, assim, eu trabalho com a clarividência aplicada mesmo a tratamentos há mais de 15 anos, indo na casa das pessoas, atendendo pessoas de diversas crenças, bruxas, praticantes de Wicca, cristãos, judeus, evangélicos, e eu nunca vi nada desses arquétipos. Então eles são realmente representações de elementos da natureza dentro de uma crença. Ponto. Sobre Deus, anjos e infernos, eu vou trabalhar com aqueles que me auxiliam dentro das práticas e técnicas de cura, de acordo com o que vocês precisam saber. O budismo não acredita em Deus, não acredita, por milhões de fundamentos claros e já explicados no canal, e tem vídeos incríveis na internet que explicam realmente o porquê o budismo não se fundamenta em um criador. Então, quando eu falo de Deus para vocês, eu estou falando a língua que vocês precisam entender e é fácil chegar até vocês. Quando eu falo de anjos e falo de inferno, de novo, o inferno é uma crendice relacionada à Igreja Católica ou mesmo ao cristianismo. As pessoas acreditam num purgatório, acreditam no inferno e têm medo de chegar ao inferno, mas são hipócritas que praticam aquilo que vão levá-los ao inferno todos os dias, tá? Então, de novo, tem cristão e católico que fala mal dos outros, critica os outros, ofende os outros, né, que destroem a crença do próximo. Então, a gente está vivendo a Idade Média ainda na cabeça desses cristãos ou desses católicos ainda hoje em dia. São alguns? São, mas ainda existe, tá? Então, quando eu lido com esses termos, é para fazer com que vocês entendam. De novo, inferno é um contexto muito mais católico, cristão, evangélico, para que vocês conheçam. Se eu falar sobre os samsaras do budismo e os reinos que o budismo realmente eles acreditam, vocês não vão entender. Fica muito difícil vocês entenderem a consciência, para onde vai a consciência mediante a aplicabilidade de samsaras e os reinos onde todos esses seres habitam. Então é mais fácil trabalhar com a linguagem acessível a vocês. É por isso que eu falo sobre anjos, Deus, demônios, infernos, porque é mais fácil. Rodrigo Douzan. Boa tarde, Rodrigo. Meu nome é Rodrigo. Rodrigo, boa tarde, Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo? Rodrigo. Então, Rodrigo, vamos lá, do Rodrigo para o Rodrigo, Rodrigo. Por favor, poderias abordar mais profundamente a prática do jejum no exercício da fé? Muitas religiões praticam, mas gostaria de saber qual a razão dessa prática realizada. Seria como uma oferenda à divindade, um sacrifício pessoal, ou fragilizando o corpo facilita o ponto de conexão com o divino? Tudo isso ou nada disso? Pergunto, pois comecei de modo instintivo a praticar o jejum completo de 24 horas e orações mais intensas na sexta-feira santa, mas sem cunho católico, somente por conta de ser um feriado bom para desviar os questionamentos. Mas elevo o intuito de pedinte, é mais um oi, estou aqui, Deus. Desde então notei ele como uma intensidade diferente, creio que aumenta a conexão. Difícil explicar, mas algumas mudanças aconteceram na minha vida desde quando comecei a praticar. Na sua percepção, tem relação a ação jejuar como uma potencialização da fé? Desculpe se o tema já tenha sido abordado, você escreveu errado aqui, né? Mas só vi você comentar em relação à prática de meditação. Então, se você for estudar religiões e crenças, você vai ver que o ato de jejuar, ele é muito utilizado pelos judeus, onde o jejum, ele representa várias possibilidades. Primeiro, o jejum tem a ver com o sacrifício de um povo. Então, você entra em jejum durante um período para relembrar o sacrifício de um povo pelo seu povo. Um povo que passou fome, um povo que passou sacrifícios, se absteve durante muito tempo, até mesmo de um solo para poder existir, e fugiu ali de um período de escravidão para poder achar um solo sagrado para poder existir. Então o jejum ele é um fator importante para relembrar o sofrimento de um povo, uma nação. Então isso é passado ainda todo ano o judeu ele pratica o jejum para relembrar esse sacrifício que lhes foi feito. Então a gente já tem uma ideia aqui para poder realmente fazer com que as pessoas mudem a postura. Se funciona ou não é a critério de cada um. Segundo,
Como o jejum ele é visto dentro de um processo de ato de entrega de fé? Aí nós vamos utilizar uma crença muito mais interessante, que são os hindus, e são aqueles caras que são os grandes mestres de yoga, que utilizam o jejum como uma forma de purificar o corpo, se abstendo de completos alimentos que sejam sólidos, se mantendo às vezes só em líquido, mas o sólido como um fator que possa vir a atrapalhar a evolução da consciência daqueles que estão num ato de meditação e entrega completa para atingir uma finalidade. Quando você come, você sente obviamente o corpo mais pesado, parece que o corpo ancora. O alimento, ele precisa de energia para ser digerido. Então todo o seu corpo ele vai focar no processo de digestão. Esse processo de digestão leva-se um tempo, então o alimento desce, vai para o seu estômago, do seu estômago para o intestino, do intestino ele sai. Então todo esse processo de digestão, dependendo daquilo que você comer, pode levar um tempo e isso vai atrapalhar qualquer outro ato, prática que você venha a ter. Por isso que muitas pessoas que comem sentem-se sonolentas, porque obviamente toda a tensão do seu corpo está agindo sobre o processo digestivo. O alimento, né, ele precisa de energia. A energia espiritual, que a gente chama de energia do corpo, de energia, também está envolvido nesse processo, porque além, obviamente, da quebra do alimento, há a quebra da energia desse alimento, que vai alimentar o seu corpo de energia. Então, o foco energético fica exatamente no corpo físico. Então, você não consegue realizar nenhum ato de meditação ou oração depois que você come. Muitos templos dão um prazo de 2 horas entre a refeição para que as pessoas voltem a praticar os exercícios meditativos exatamente por causa disso. Considerando que 2 horas é um prazo interessante para que aconteça a alimentação, a digestão e às vezes até a evacuação do alimento para que você possa voltar à concentração meditativa. Então, a devoção, a prática acontece em jejum porque o seu corpo fica livre e liberto de qualquer tipo de alimento que possa vir a atrapalhar o seu processo de concentração ou gerar até mesmo desconforto intestinal ou gastrointestinal. Eu já tive durante um tempo exatamente esses desconfortos, por quê? Porque de manhã eu acordava, tomava um café e ia praticar. E isso atrapalhava e muito todo o processo de meditação. Parece que algo te ancora e isso daí não é legal. Então você precisa estar em jejum para realizar suas práticas, os exercícios. Depois você pode fazer as suas alimentações. 2 horas depois você volta a fazer a sua prática já alimentado e deveras evacuado, ok? Então existe, obviamente, o jejum que contempla a lembrança e o sofrimento de um povo e o jejum relacionado à prática da entrega da devoção, que aí sim há necessidade de ser mais atento a isso. Fernando Ribeiro de Vasconcelos. Saudações, Rodrigo. Em alguns dos seus vídeos você falou sobre como funcionam as orações e pedidos que fazemos para nós e que, baseado na fé e situação atual da pessoa, o universo responde à altura. Creio que isso possa resumir sem grandes falhas. A altura é difícil, né? Que aí você está mensurando a fé de cada indivíduo. Mas, entretanto, a minha dúvida é em relação às orações, muito comuns em religiões cristãs, direcionarmos a outras pessoas. Por exemplo, quando oro para que uma amiga se consiga se curar de uma doença ou conseguir um emprego. Isso realmente funciona? Se sim, como? Fernando, eu vou colocar para você que é o seguinte, cara. Somente pessoas religiosas têm habilidades para rezar para o próximo. É complicado? É. Porque aí você vai entrar em 2 pesos, 2 medidas. Por quê? Porque eu vou estar questionando a sua fé. E você também vai ser questionado em sua fé. Então você tem a sua crença. Vamos supor que você seja um católico praticante e você tem pessoas que precisam ali de sua ajuda falando, pô, você que é católico, reza por mim. Já é o primeiro erro. Por quê? Porque a pessoa terceiriza a sua fé. Reza por mim. Por que eu tenho que rezar para você? Por que você não reconhece a divindade que existe dentro de você e você começa a rezar? Ah, porque eu não tenho tempo. Então reza você para mim aí e depois me diga o que você achou. Cara, não. Aí é muita folga da sua parte. Você é muito folgado. Aprenda a rezar.
porque isso faz parte do reconhecimento da sua divindade, da sua crença por você. As pessoas terceirizam a sua fé. Isso é errado. Outra, você vai ser questionado pela sua fé. Se você rezou por uma pessoa e essa pessoa não atingir suas graças, significa que você foi incompetente no processo de realmente ser devoto à sua crença e facilitar o processo para que as pessoas atinjam seus objetivos. Então você pode se frustrar com relação à sua própria crença. Por isso que é sempre aconselhado pessoas solicitarem aos seus padres, pastores, seus monges, lamas, para que as pessoas façam práticas a vocês. E vocês pagam por isso. No templo budista que nós frequentamos, existe sim um processo de oração e nós pagamos por isso, tá? É o tempo do lama, o conhecimento do lama e a devoção dele. Mas a gente geralmente pede para que as pessoas recebam as graças das pessoas que faleceram, tá? Para que elas sejam deveras encaminhadas. Então o que eu falo para você, Fernando, é não terceirize a crença e faça com que as pessoas também não terceirizem, não se apoiem em você, tá? Não ore por outros, faça com que as pessoas, elas obtenham as suas graças por meio da valorização de suas crenças. Se elas não têm crenças, por que elas querem orar? Elas não acreditam, para que vai orar então? Tá? É delicado, é muito delicado, mas isso chama-se também um processo de valorização da fé. De novo, terceirizar a fé é errado. As pessoas têm que aprender a ter a sua crença, a seguir o seu grupo, a sua comunidade, baseado naquilo que ele acredita. Não é especular sobre a crença dos outros e a possibilidade dos outros realmente fazerem assim, ora por mim e aí vambora. Eu tenho mais o que fazer do que ficar orando, então você ora. Não. Eu acho que todo mundo deveria dar mais valor à sua fé e exercitá-la. Fabiana. Olá, Rodrigo. Estou inscrita em seu canal faz pouco tempo e admiro seu trabalho ajudando as pessoas e, por consequência, essas almas atormentadas que não conseguem sozinhas encontrar o caminho para o mundo espiritual. Mas vamos à pergunta. Quero saber se tal livro de São Ciprianos, como dizem, não é bom tê-lo em casa. Aqui em casa tem um, é da minha mãe e fica na gaveta do meu criado mudo em seu quarto. É um livro pequeno, me parece ser um resumo daquele grande capa dura, que por sinal ela já teve um e eu joguei fora. E depois de um tempo ela comprou esse outro e me proibiu de jogá-lo no lixo. Eu juro, não entendi. Porque assim, vamos lá. Eu tive o livro de São Cipriano, tá? Eu lembro que eu comprei numa banca de jornal, numa rua no centro da cidade. Era uma época que era muito difícil encontrar esse livro. Ele era proibido à venda, tanto que vinha com um dizer enorme na capa, ele vinha plastificado, não dava para ter acesso ao livro. Na hora que eu comprei e levei para casa, eu fiquei bem enojado com as coisas que eu li. Eu lembro de ter, dentro desse livro do São Cipriano que eu comprei, tá? De novo, o livro de São Cipriano que eu comprei, tinha uma prática de como fazer uma pessoa ficar invisível. Falei, peraí, como assim? Era simples, era muito simples. Você pega a cabeça de você pega um evangélico, no livro estava escrito assim, pega um evangélico, arranca a cabeça dele, pega a cabeça dele e enterra em um cemitério. Coloca dentro dos olhos 2 feijões e deixa lá. Depois de um tempo você vai e tira a cabeça desse evangélico que faleceu, pega o feijão, coloca atrás da orelha e pronto, você ficou invisível. E você sabe que fizeram isso? É sério. Fizeram isso. Eu lembro de estar assistindo televisão e ter visto isso no jornal. Encontraram enterrado ao redor de um cemitério a cabeça de um indivíduo com feijão nos olhos. É muito complicado. De novo, o livro que eu comprei, não sei se existem outras versões do São Cipriano, mas esse livro que eu comprei era um livro de maldizeres. Ou seja, era um livro que tinha milhões e milhões e milhões de mandingas para você obter aquilo que você deseja. Porque de acordo com a história de São Cipriano, ele era apaixonado por uma mulher e que essa mulher nunca havia reparado nele. E ele queria o amor daquela mulher. E aí veio o dito demônio, entre aspas, se aproximou dele e falou, eu posso escravizar essa mulher para você e atender os seus caprichos, mas você vai ter que fazer aquilo que eu estou lhe dizendo. E ele relata isso no livro,
apresentando realmente, vamos dizer assim, essas passagens de testes que ele fez de acordo com o que esse dito diabo, o demônio, mandava. Aí chegou um ponto que a mulher nunca se submeteu ao São Cipriano e o diabo apareceu em um momento e disse: agora acabou, sua alma será minha. E foi assim a história, tá? Então, o livro que eu tenho, quer dizer, que eu tive, porque eu joguei fora realmente, ele dizia exatamente isso. Se o livro que a sua mãe carrega diz exatamente isso, eu sinto pela alma dela, porque nota-se que o foco dela de atenção sobre a espiritualidade está voltado em um livro que realmente é completamente repleto de falácias, mandingas e que nada disso funciona. A crença dela está voltada, a adoração dela está voltada à unção que realmente torna público um livro cheio de maldizeres. De novo, se é esse livro que eu estou falando, eu sinto muito por ela. Uma vez eu estava na Livraria Cultura, estava andando na prateleira de religiões e procurando livros sobre o budismo e livros sobre coisas interessantes, e tinha um cara que pegou o livro de São Cipriano e ficou lendo na minha frente. Ele ficou folheando e ele teve a intenção de comprá-lo. Eu fiquei impressionado, porque dentro daquela vastidão de conhecimento, o cara vai pegar logo um livro de São Cipriano, que o interesse do cara não é realmente aprender algo que presta na vida, mas sim seguir um livro falho, cheio de falácias, com um monte desse tipo de encantamentos que nunca funcionaram. Porque, de novo, se esse tipo de livro funcionar, todas as pessoas iriam abandonar suas crenças, iriam ficar brincando de Harry Potter sobre a ótica de São Cipriano. Imagina, nós teríamos pessoas invisíveis e não teríamos mais nenhum evangélico na Terra, né? Porque eles iriam pegar a cabeça de todo mundo e iria fazer essa mandinga que está no livro de São Cipriano, sim, tá? Então, eu sinto muito, mas se for esse livro, eu acho que a sua mãe precisa realmente rever conceitos de suas crenças e suas religiões. Isadora Hausbach. Olá, tio Spook, minha pergunta é: você em muitos vídeos disse que o nosso corpo é temporário, que só temos ele enquanto estamos na Terra, mas por que então que os espíritos apresentam aparências como o corpo de seres humanos? Isso é fácil responder. Já vi você descrevendo os espíritos como loiros, morenos, mulheres, homens, crianças. Como isso é possível, sendo que isso não são características humanas? São características humanas. Além de que também reencarnamos muitas vezes, mudando nosso corpo físico. Quando morremos, ficamos com a aparência de nossa última reencarnação. Isadora, isso chama-se consciência, querida. Muito bem, vamos entender. Todo ser humano, ele possui uma consciência. Você tem uma consciência do seu corpo físico, você conhece ele, você convive com ele durante décadas e décadas até o ato de sua morte. Tá? Vamos supor que você morra aos 90 anos de idade, você vai ter convivido com a sua estrutura física ao longo de 90 anos. Você vai saber exatamente como você está no seu ato de morrer. Você sabe suas emoções e você sabe sua mente, seus pensamentos, suas atitudes. Isso é armazenado dentro de 8 níveis de consciência. 8 níveis de consciência. Além de todas as consciências sensoriais que nós temos, do tato, paladar, olfato e todas as outras, ainda existem 3 outros níveis de consciência que estão acima disso. Quando você morre, todos os seus princípios de consciência, eles são esvairidos. Então você perde exatamente o tato, o olfato, o paladar, você vai morrendo, você vai se desconectando disso. E outras consciências vão começando a se abrir, porque você vai resgatando tudo aquilo que compõe essas consciências até ser levado. Quando você se perde dentro desse processo de encaminhamento de sua alma no processo de morte, você vai ficar aqui, vagando por aqui. A sua última consciência, que se torna perdida por aqui, não é mais uma consciência sensorial, ou seja, tato, paladar, olfato, é uma consciência de pré-existência. Essa consciência de uma pré-existência é o que vai determinar a sua aparência. Tanto que muitos lamas e tulcos, quando estão nesse processo de retirada e desconexão de todos os corpos para serem encaminhados, eles chamam de um processo do bardo, o bardo da vida, da morte
E ao longo desse processo da morte, existe um bardo da forma, onde ele se reconstitui perfeitamente dentro do mundo espiritual para poder direcionar a sua consciência onde ele quer renascer. Então, Isadora, falta esse guts que a gente já ensinou aqui no canal. Então, quando você tem essa constituição física baseada no seu último momento de consciência, é exatamente isso. Você vai se olhar, você vai se recompor de acordo com a sua última consciência que você teve. E aí você vai ficar vagando por aí como você era, dentro do conceito de espírito. Quando você começa a entrar dentro do conceito de um obsessor e outras criaturas dentro desses reinos, você vai ser deformado. Porque seu instinto vai prevalecer sobre sua razão. A sua consciência vai começando a enfraquecer e o instinto de existência natural vai se sobrepor. Então, por isso que muitos obsessores, eles têm mais formas de animais, porque o seu instinto emocional, ele começa a existir e a sua razão se perde. Você tem razão sobre o que é certo e o que é errado. Dentro do mundo espiritual, o que é certo e errado já vai começar a se esvairir e aí se torna somente o instinto de sobrevivência desses seres perante os demais que estão ainda existindo no mundo físico. A gente já abordou isso. Vamos lá. Dan Alves. E aí, Rodrigo, beleza? O Dan antigo aqui do canal. Cara, eu tenho uma dúvida sobre os tratamentos. Se eu peço um tratamento espiritual e as energias ruins são retiradas do meu corpo de energia, mas eu não faço uma limpeza de casa, as energias e criaturas que estão na minha casa permanecem aqui, certo? Certo. Vamos separar as coisas, Dan. Existem 2 tratamentos que nós disponibilizamos aqui junto aos inscritos. O tratamento para enfermidades, então pessoas que têm problemas físicos, diabetes, leucemia, reumatismo, dores musculares, problema de coluna, problema renal, câncer, dentre outros, me procuram para ajudar. Eu, como sou um terapeuta e psicoterapeuta, seja holístico ou alternativo sobre a ótica aqui do Brasil, mas lá no Oriente não existe esse termo, né? Nós tratamos diretamente a enfermidade complementando a medicina tradicional, como os acupunturistas fazem, como grandes mestres reikianos fazem, tá? A gente enfraquece a doença. O mesmo acontece com os problemas emocionais de um indivíduo, então depressão, traumas, fobias, vícios. A gente tem muita gente que procura por meio de, eu sou usuário de drogas, eu consumo drogas, eu fumo, bebo bastante. Então a gente ajuda essas pessoas, tá? E problemas mentais também, leia-se derrames, AVC, coágulos, um monte de coisa a gente também trata e auxilia. Além disso, existem as doenças que são causadas por questões espirituais. Então a gente também foca nesse critério, claro, compreendido que nenhuma das outras enfermidades ali tem a sua causa, ou seja, problemas físicos, mentais, emocionais não justificados. E aí a gente olha sobre a ótica da espiritualidade, buscando conhecer a natureza dessas enfermidades espiritualmente falando. A casa é outro assunto. Por quê? Porque existem seres que só trafegam livremente pela casa e não estão conectados ao indivíduo. Quem não está conectado ao indivíduo, somente passeando pela casa, facilmente é retirado, quando a gente faz o processo de limpeza dos ambientes. Agora, seres que estão conectados aos indivíduos não vão sair, porque eu estou limpando a casa e não as pessoas. Por isso que são 2 tratamentos diferentes. O tratamento a um indivíduo leva mais ou menos 40 a 50 minutos, para você ter uma ideia. É muito demorado, não é fácil, porque eu tenho que abrir todos os pontos de energia, verificar cada ponto de energia, retirar todas as enfermidades, limpar essas energias para que elas absorvam energias saudáveis e hábeis em amenizar essas enfermidades, retirar os obsessores. Então é um processo que leva mais ou menos uns 40 minutos, tá? A casa não. A casa, quando a pessoa me filma durante 4 minutos, o ambiente, e eu tenho uma noção do que eu estou vendo, é mais rápido ser retirado, porque aí eu já não vou mensurar a quantidade de energia que eu vou colocar, eu não vou trabalhar cada ponto específico, eu vou direto nos ambientes e tiro logo, entende? E aí tem várias etapas dentro desse processo com várias camadas de energia. Então a gente separa o que é o tratamento realmente só para uma pessoa e o que é o tratamento realmente só para a casa.
Por isso que são tratamentos paralelos e são cobrados à parte. De novo, uma pessoa leva 40, 50 minutos do tratamento, enquanto a limpeza de casas é mais rápido. São coisas diferentes que a gente tem que trabalhar, tá? Obsessores que estão conectados ao indivíduo só são retirados junto à solicitação de tratamentos e os obsessores que estão vagando pela casa só são retirados quando nós limpamos a casa, tá? João Vitor. Olá, tio Spook. Conheci seu canal há pouco tempo e sei que você faz limpezas de casas. Mas aí eu fico na dúvida de tipo, o que adianta fazer a limpeza de casas, sendo que se a pessoa sair para a rua e voltar, ou ir a outro lugar e voltar, vai voltar com outros espíritos, talvez piores, com ela. Então o que adiantou a limpeza de casas? Vai trazer para casa tudo de novo, entendeu? Não, você que não entendeu, João Vitor. Eu vou lhe explicar. Quando a gente faz a limpeza de casas, eu dou um plus àqueles que fazem e solicitam esse processo. O que que é? Eu coloco uma espécie de uma proteção para a casa das pessoas que vai durar 30 dias. Então, o meu selo de garantia é de 30 dias, que nada realmente prejudicial à casa irá adentrar, tá? Então, vizinhos que realmente são ruins, energias de cemitérios, hospitais, delegacias, necrotérios, lugar onde você mora que tem uma energia muito ruim, obviamente ela não vai entrar na casa da pessoa. A proteção da casa da pessoa vai funcionar por 30 dias. A questão é o seguinte, o ponto que você me coloca e que deveria ser colocado, uma pessoa que usa drogas, tem seus vícios e não quer abrir mão de seus vícios, fica muito difícil tratar. Uma coisa é tratar uma pessoa que tem consciência de que tais vícios precisam ser retirados. E aí eu vou e retiro isso e ajudo ele num processo de recuperação de sua enfermidade. Agora, eu não posso tratar uma pessoa que, nesse caso, não quer ser tratada e que vai continuar consumindo suas drogas. Uma vez um cara entrou na minha casa pedindo ajuda. Muito bem, qual que é o seu problema? Cara, eu tô com um problema sério no joelho, eu preciso fazer tratamento para o joelho. Tudo bem, a gente acertou o valor, fizemos a primeira sessão, eu fui tratar o joelho e eu descobri que ele tinha um obsessor de cocaína atrás dele. Eu olho e falo, cara, posso conversar sério contigo? Você tem algum usuário de drogas na casa? Você mesmo faz uso de alguma droga? Ele falou, faço, eu cheiro cocaína. E vem cá, por que tratar o joelho? Por que não tira essas energias? Ele falou, não, porque eu gosto de cheirar cocaína. Para minha profissão, me deixa mais tranquilo, mais assertivo, eu consigo fazer o que eu preciso, num rápido trabalho e tudo mais. E eu, porra, o cara não quer ser tratado do vício, então beleza. Então uma situação delicada é essa. Eu posso fazer a limpeza de qualquer casa, não tem problema. As pessoas é que têm que ter certeza daquilo que elas querem. De novo, se você quer passar por um tratamento, é porque você quer se recuperar daquela enfermidade. Se você não tem o conhecimento, ou seja, eu não quero me recuperar disso, fica complicado. Vai chegar num choque. Já aconteceu isso, sabe, João? Eu lembro que há muito tempo atrás, pode botar, sei lá, uns 10 anos atrás, quando eu fui limpar uma casa, tinha uma família lá, a pessoa entrou em contato, a mãe com 2 filhos. Cheguei lá, estava a mãe e a filha. Eu falei, ué, cadê seu filho? Ela falou, ele não acredita nisso, ele não gosta disso. Não quis ficar aqui, foi embora. Tá bom. Eu avisei, falei, olha, eu vou fazer o tratamento em vocês e vou fazer uma limpeza na casa. Se tiver alguma energia sobre seu filho que seja realmente ruim e que estiver afetando as pessoas da casa, ela pode vir a se manifestar. Aí, mesmo assim, eles quiseram fazer, já que a gente pede para que todos da casa estejam presentes. Muito bem. Fiz o tratamento e tudo mais, e à noite ela me ligou, falando, cara, meu filho entrou em casa, ele teve um surto. Ele quebrou algumas coisas da casa e saiu. Eu falei, então, de novo, a gente tem um problema onde a energia de uma casa é composta pela energia de todas as suas pessoas, de todos os seus indivíduos. Na hora que eu trato vocês e tiro os obsessores que estão em vocês, o obsessor que estava no seu filho, ou mesmo a energia que estava nele, que não estava compatível com a casa, não reconheceu a casa. Ele não reconhece mais a casa como a moradia dele. E foi exatamente isso que aconteceu.
Por isso que a gente pede para as pessoas que sempre que solicitarem os atendimentos, que solicitem também as limpezas de casa. Muitas das enfermidades podem estar na casa ou nas pessoas. Por isso que é interessante fazer os dois. Eu já tive um paciente com câncer. Esse paciente, toda vez que eu tratava, não apresentava uma melhora. E aí eu até perguntei para a Dani, a gente fez a limpeza de casas dessa pessoa? Não. Pô, comemos bola, solicita. E nós tínhamos um obsessor que estava instigando essa vibração causava realmente o câncer constantemente nessa pessoa. E aí a gente solicitou e retirou e houve uma melhora significativa no quadro dessa enfermidade. Por isso que assim, esses serviços eles são ambos complementares, tanto de limpeza de casas quanto dos tratamentos. Há necessidade sempre de trabalhar os dois lados para melhorar 100% a pessoa. Caso contrário, a gente nunca vai saber realmente o que está acontecendo se não olhar a casa do indivíduo. Cada caso é um caso, cada história é uma história. Tem pessoas que já apresentaram um quadro de melhora muito grande somente limpando a casa. De novo, porque as energias da casa que estavam ali se preparando a grudar no indivíduo foram retiradas. E tem indivíduos que não melhoram se não fizeram a limpeza da casa. Tá? De novo, cada indivíduo é um indivíduo, cada história é uma história, cada ambiente é um ambiente. Tá? Bom, essas foram as perguntas que eu separei no dia de hoje, tá? Eu agradeço de coração a todos vocês. Muitíssimo obrigado por tudo aquilo que vocês fizeram e fazem pelo canal. É importante assistir todos esses vídeos, sem dúvida nenhuma, porque vão passar pontos de vistas, a impressão, o entendimento, o devido conhecimento sobre aquilo que é ensinado e principalmente para que vocês entendam e questionem os seus pontos de vista para sempre melhorarem, sempre estarem um passo à frente dentro da teoria que é apresentada a vocês, tá? Então melhorem o entendimento, melhorem o aprendizado, cada vez mais evoluam como seres humanos, cada vez mais evoluam espiritualmente. E isso é importante. Bom, de recados finais, como eu já abordei os tratamentos aqui, novamente, para aqueles que querem solicitar os tratamentos que nós já respondemos aqui nessas perguntas, vocês devem encaminhar uma solicitação de ajuda para limpezadecasas@gmail.com. Este é o único endereço que nós estamos atendendo. Não é Facebook, não é Instagram, não é sinal de fumaça, não é WhatsApp, não é nada disso. É somente pelo limpezadecasas@gmail.com. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o sistema Seja Membro, que você clica aqui embaixo e doa R$8 para que a gente continue firme e forte aqui na plataforma. E o sistema PayPal, que daí você pode doar qualquer valor, também está aqui na descrição do vídeo, como deve proceder. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.